Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu postei um vídeo do Ricardo fazendo exercício, né? E ele estava com a moça que anda com ele fazendo online. Ele conseguiu fazer online, ele conseguiu fazer a terapia online, ele conseguiu ter aula online. Isso é, poxa, não tem preço, não tem preço. Assim, é um progresso imenso, sabe? É muito, para ele, é muito difícil, muito difícil. Mas, eu graças a Deus, escolhi fazer, logo que começou a quarentena, porque eu fiquei pensando, ele vai enlouquecer sem ter o que ele fazia, né? E aí tentei, ele, graças a Deus, ele se adaptou bem e tá fazendo. E aquela hora que ele estava fazendo, ele estava falando com a menina que dá aula para ele, ela da casa dele, dando uma esteira para ele, para depois fazer um alongamento, para depois fazer a ginástica, né? E ele estava falando tudo aquilo com ela. Não tava, aí eu até falei, me meti algumas vezes na conversa, mas eu resolvia filmar porque ele estava no maior papo, sabe? Falando coisas para ela, dando ideias para ela. E ela, uma pessoa assim, uma das profissionais que trabalha com ele, de uma sensibilidade, de uma atenção com ele, escutando, respondendo, tratando ele bem, sabe? Não é en passant, entendeu? Então, eu fiquei pensando, já que eu tive essa oportunidade, né, que vocês viram ele fazendo a ginástica, né, o Ricardo era um menino que, com 13 anos, ele era completamente envergado, curvo, sabe? E ele já fazia natação desde os 3 anos de idade, né? Aí, e com o mesmo professor, sempre o mesmo professor. Isso antes dele ir pro Flamengo, ainda era menino ainda. E o professor disse para mim assim, ô Dalva, eu já fiz tudo que eu podia fazer com ele para ele ficar reto. Ele tinha as pernas para trás e tinha um... Ele só faltava andar de 4, era muito curvo. Aí ele já estava tratando dele, não é, com a fisioterapeuta e tudo, e o cara falou, a única solução é botar uma pessoa para caminhar com ele, para conscientizar ele que ele tem que ficar reto, né? Então, foi aí que aí ele já estava, quando ele falou isso comigo, ele já estava maior, tava já com 18, foi quando eu fui pro Master do Flamengo. Aí pedi a técnica, que é essa moça, que era a técnica da equipe de Master do Flamengo. Contei a história do Ricardo, eu já nadava lá no Master. Falei, pô, deixa eu trazer ele nada direitinho. Ela falou, traz ele aqui para fazer o teste. Aí eu levei ele entrou na água, ela viu, e ele nadava bem, direitinho, e ele entrou pro Master, entendeu? Para nadar no Master. Olha, vocês não têm ideia a importância do esporte. Foi ali que o Ricardo conseguiu fazer amigos, sabe? Fazer amigos. Porque tinha do pré-master, que ele entrou pré-master. Ele entrou pré-master e depois se tornou master. E tinha pessoas até com 90 anos, Maria Lenk. Maria Lenk nadava no Master do Flamengo, né? Toda a competição aí, entende? Então, é muito importante, sabe? Qualquer esporte, a menina, sua menina, dança, entendeu? Ou ginástica
olímpica. É muito importante, é de uma importância sem tamanho. E dali eu falei para ela, para essa menina que era a técnica, dá licença aqui um minutinho. Falei para essa menina que era técnica, falei, Lucimar, o professor falou que ele precisava de alguém que ficasse do lado dele. E ele falando, fica reto, fica reto, fica reto. Você quer caminhar com ele? Foi aí que eu botei ele para caminhar. Mas aí ele caminhava na rua, ele está caminhando agora na esteira por causa desse coronavírus, né? Por isso que ele está caminhando na esteira. Mas ele, nos dias que não tinha natação, terças e quinta, ele caminha com ela, né? Eu aproveitei, encaixei ela, pegar ele da psicóloga, vinha andando, entendeu? Pegar não sei aonde, aí vinham andando, aí pegava, emendava na aula. Muito importante. Inclusive, tem até uma passagem interessante, que eu estou lembrando agora. Eles andavam na beira da praia e toda vez, o horário que eles andavam era o horário que o Denis Carvalho andava. Aí ela olhava para Ricardo e falava, Ricardo, não pode falar com ele. Ele falava, Denis Carvalho, não pode falar com ele, Ricardo. Ele não entendia como é que ele via ele na televisão e como é que ele via ele ali, a pessoa dele. O cara passava, eles passavam. Um dia, a Lucimar deu mole, Ricardo, oi, Denis Carvalho. O Denis Carvalho, gentilmente, né? Oi. Aí toda vez que passava, oi, Denis Carvalho. Aí o Denis Carvalho, oi, eu não sei o que, resultado, acabou aprendendo o nome dele e acabou se cumprimentando. Ele foi super legal, super educado com o Ricardo e tudo. E no que a Lucimar deu mole, ele, na hora, ele chamou o cara pelo nome e, enfim, né? É muito importante o esporte, muito importante, sabe? A criança pequena levar para uma praça, levar uma bola, sabe? Quem não pode, inventa, né? Pique, qualquer coisa, inventa, sabe? É uma maneira também de estimular, brincar com a mangueira. Se não tem quintal, bota no chuveiro, entendeu? Aquele movimento da água, levanta, senta, estimula e não deixa de ser... E é um exercício, entendeu? Eu faço exercício há muitos anos. Inclusive, o Ricardo, quando tinha competição, ele ia, mas a Lucimar tinha que levar ele no bloco para ele subir, tanto que o juiz lá já sabia que ele não tinha condição de ir sozinho no bloco para poder pular. E ela ia com ele até lá, e ele ia, e ele foi aprendendo. E uma ocasião, o Flamengo estava na final do revezamento, que seria no domingo a final. Faltava um atleta. Bom, não tem tu, vai tu mesmo. Vamos botar o Ricardo. Olha, essa competição, se não me engano, foi na Gama Filho. Sabe que é todo mundo gritando. E eles levaram a taça. E os rapazes, que eram todos jovens, tipo o Ricardo, situavam o Ricardo sempre na hora da prova, né? E tudo, para ele não perder a largada, essas coisas todas. E eles pegaram a taça e deram para ele. Sabe? Foi muito legal, essa taça está aqui até hoje. E o Ricardo nada até hoje no Flamengo. E vai, porque agora ele vai com a Dilma, entendeu? E quando tem competição, a Dilma leva ele, eu já não vou mais que eu saí. Fiquei 20 anos ali, entendeu? E fui junto com ele. Muita coisa eu fiz junto com ele, né? Muita coisa. E se eu pudesse voltar atrás, eu tinha ido para o supletivo com ele.
Mas também não sei se eu conseguiria, né? Porque eu trabalhava muito com outros filhos, né? Porque largar ele sozinho lá, eu não teria coragem, né? Ainda mais que só tem adulto, né? E adulto de idade, né? E podia, sei lá, fazer chacota com ele, não sei, entendeu? No Master nunca teve isso. Era um amor impressionante. O melhor amigo dele foi o primeiro amigo dele que morreu, o César. E eu levei ele na missa de 7º dia, expliquei para ele. O César morreu, ele chegou lá aos sorrisos. Parecia que estava indo numa festa de 70 anos do César. Falei, Ricardo, é missa porque o César partiu. Não é para você ficar rindo, sabe? E por aí a vida chegou, a vida passou. E eu, quando me lembrar de alguma coisa, vou estar aqui para falar para as mamães que é muito importante o esporte, muito importante. Como a música também é importante, sabe? Como colocar junto com os irmãos, bota no bolo. Bota no bolo. Eu passei a instruir o Ricardo dentro do elevador, quando eu via rapazes do tamanho dele, da idade dele, para não ficar espantado com as besteiras que ele falava, eu já fazia assim, ó. Aí, do outro lado do elevador, ele repetia. Ele entrava mudo e saía calado. Eu ensinei isso para ele. E ele aprendeu. Aprendeu a não gritar mais dentro do avião. Aprendeu muito. Eu vou contando cada vez que eu for lembrando, tá? Boa semana para todos, sabe? E um beijo grande para todo mundo, tá? Até logo.